Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e meditação de Provérbios 14, que diz assim: a mulher sábia constrói sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Durante esses meses, né, que a gente vem meditando aí em Provérbios, né, a gente já conversou, né, eu já compartilhei com você sobre esse versículo, né, que está aqui em 14, né, Provérbios 14, versículo 1, né, que vai falar que sobre o poder, né, da mulher sábia, né, o quanto você, mulher, tem influência na sua casa. É óbvio que o casal, né, é um casal, porque os dois precisam andar juntos, né, um fazendo cada um a sua parte, cada um cumprindo o seu papel, né, um homem cumprindo o papel dele e a mulher cumprindo o papel dela. Mas é muito incrível ver que a Bíblia, ela vem nos ensinar sobre a influência da mulher, né, tanto que vai falar aqui que a sábia, ela edifica o lar, enquanto a tola destrói com as suas mãos. Então, muitas vezes, uma vida, né, boa, uma família boa, se a mulher, ela for tola, ela vai perder isso, ela vai destruir isso. Mas até quando as coisas parecem, né, imperfeitas, difíceis, a mulher sábia, ela tem o poder de transformar, de influenciar tudo pro bem, viu? Cada um, né, homem e mulher tem o seu papel. O marido, né, um homem, ele precisa amar a mulher como Cristo ama a igreja, né? A gente tem versículo que fala sobre isso. Mas a mulher, ela tem muita influência sobre a sua casa, viu, mulher? Então, assim, ó, não desista da sua família, viu? Continue, porque você tem muita influência sobre a sua casa. Eu tenho certeza que você vai edificar uma casa extraordinária, viu? Vai ter uma família maravilhosa. E ainda que você hoje não veja isso acontecendo, continue confiando em Deus e fazendo a sua parte. Tá bom, princesa? Vamos lá, continuando aqui. Quem caminha na retidão teme a Deus, e quem se desvia do seu caminho o despreza. Da boca do tolo brota o orgulho, mas os lábios dos sábios o protegem. Sem bois, o cereal fica na manjedoura, mas é a força do touro que traz grande colheita. A testemunha verdadeira não mente. A testemunha falsa respira mentiras. O zombador busca sabedoria e não encontra, mas o conhecimento é fácil para quem é inteligente. Fuja da companhia do homem tolo, porque nos lábios dele você não encontrará conhecimento. A sabedoria do homem sagaz é compreender seu próprio caminho, mas a estupidez do tolo o engana. Gente, a sabedoria do homem sagaz é compreender seu próprio caminho. Cada uma de nós está numa estação, né? Por exemplo, as estações, elas são determinadas pela vida e pela situação que você vive hoje. Vamos pensar, o ciclo, né, a estação de quem acabou de casar é diferente de quem tá casado há 10 anos, que é diferente de quem tá casado há 30 anos, 50 anos, né? São ciclos diferentes, né? A estação de quem casou e já tem filho é diferente da estação de quem recém casou e ainda não tem filho. Enfim, cada estação, cada questão é diferente, né? Se você acabou de começar no emprego, você tá numa estação. Se você acabou de abrir uma empresa, você tá em outra estação, né? Se você tá aí 10 anos, né, empreendendo, você está numa estação. Se você recém abriu o seu negócio, você está em outra estação, enfim. Então, cada estação, ela tem um aprendizado, né, e ela tem também uma forma de postura nossa, comportamento, né, forma de pensar, e tem as suas oportunidades, as suas conquistas, mas também os seus desafios. E a palavra de Deus vem dizer que compreender o nosso caminho é algo que ele fala aqui que é do homem sagaz, né? Do homem que tem inteligência, né? Mas a estupidez do tolo engana ele. Então, muitas vezes, o tolo, o que acontece? Muitas vezes ele tá num momento da vida dele e que ele ainda não tem expertise para determinada coisa, ou ele ainda não tá, né, numa fase de investir em determinada coisa, ou fazer determinada coisa, né? E muitas vezes, ou até chegar num determinado patamar onde às vezes ele espera que, né, começou um negócio e ele já quer muitas vezes que já quer ganhar dinheiro com esse negócio, né? Sendo que a gente aí tem pesquisas que a gente sabe que uma empresa leva 1, 2, até 5 anos para começar a se tornar lucrativa, né? Então, trazendo para esse conceito, né, de vida, a gente vai ver que existem tempos, estações, tem que ter paciência, né? Então, só que um homem sagaz, ele consegue discernir. Opa, eu tô começando um negócio agora, eu tenho que ter paciência, eu tenho que, né, que me organizar, eu tenho que saber vender, ganhar dinheiro e, enfim, cada coisa no seu tempo, mas é só não desistir, é só continuar, vai dar certo, né? Então, assim, a gente ter essa capacidade da gente discernir o tempo, né? A fase do seu casamento também, começou um casamento agora, né? A fase que você tá a discernir, né? É mais a questão mesmo de aprendizado, né? Você com o seu marido, né? Cada um vem de uma crença diferente,
diferente, uma história diferente, uma forma de pensar diferente. Então, o começo do casamento, muitas vezes, é aquela coisa de você entender mais o outro, ter mais paciência com o outro, né? E se alinhando aí pra se aperfeiçoar, pra que esse casamento seja bom pra vocês dois, né? Se vocês já estão mais tempo juntos, muitas vezes tem aquela questão, muitas vezes entra na questão às vezes da rotina, né, e às vezes as coisas, né, vão ficando um pouco difíceis, às vezes, né, então você já tem que, né, dar uma animada aí no casamento, tem que ter, né, fazer coisas legais aí, né, dentro, claro, do possível, da simplicidade do dia de vocês, mas ter mais tempo juntos, né, olhar aí, quem sabe fazer, né, uma noite diferenciada aí pro casal, enfim. Então a gente discernir os tempos das coisas, entendendo que cada tempo, cada estação tem as suas dificuldades, mas também tem as suas alegrias, certo? Continuando aqui. Os estúpidos zombam da culpa, mas os retos alcançam favor. Olha só, o estúpido zomba da culpa, ou seja, quando o estúpido ele erra, né, ele simplesmente não liga, ele ri. Dane-se, não tô nem aí. Só que a pessoa sabe, a pessoa que busca ser reta perante a Deus, ela errou, porque todos nós erramos, nós somos, né, seres humanos, né, e a gente pode falhar. Só que a questão é que quando os retos, eles erram, o que eles fazem? Eles pedem perdão a Deus, eles se ajoelham, eles pedem perdão, eles conversam com o Senhor, eles entram mesmo na questão de entender, pô, isso daqui eu errei, né, e pede perdão a Deus, né, e levanta o rosto, levanta e continua, né, mas pedir perdão é muito importante, a gente perceber, né, se a gente errou, a gente, né, assumir a nossa culpa, né, a gente realmente, não, isso daqui eu fiz errado, tem que melhorar, e é isso, tá, porque a vida é sobre isso, a vida não é sobre você nunca falhar, a vida é sobre toda vez que você erra, você falha, você ter a humildade de pedir perdão, levantar a cabeça, buscar fazer diferente. E é isso. Vamos continuar. O coração conhece sua própria amargura, e de sua alegria nenhum estranho pode participar. A casa dos ímpios é destruída, mas a tenda dos retos prospera. Às vezes, um caminho pode parecer reto para alguém, mas no final são caminhos que levam para a morte. Também no meio de risos, o coração se entristece, e a alegria acaba em pesares. O extraviado ficará farto de sua conduta, mas o homem bom encontrará satisfação em suas próprias obras. O ingênuo acredita em tudo o que lhe dizem. Um homem esperto conhece bem o caminho por onde anda. Olha só, gente, o ingênuo tem em outros versículos aqui do provérbio que vai falar sobre o ingênuo. Que o ingênuo, o que é o ingênuo? O ingênuo é aquele bobinho, né? Aquela pessoa bobinha, sabe? Aquela pessoa boazinha, sabe? E assim, eu nunca me esqueço de um conselho que eu recebi uma vez, há alguns anos atrás, de um padre que é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho. E eu lembro que nós estávamos conversando sobre determinada coisa, e daí ele foi me dar um conselho. Ele falou assim: Silvia, você acha que Deus te chamou pra ser boazinha? Aí eu tinha, gente, por volta de uns 22 anos. Hoje eu tenho 36, mas antes eu tinha 22. Aí eu lembro que eu falei: claro, padre, ele chama a gente, né, pra ser boazinho, é isso? Aí ele falou: não, ele não te chamou pra ser boazinha, ele te chamou pra ser nem boazinha e nem ruinzinha, né? Ele te chamou pra ser justa. E eu lembro que essa frase, né, me marcou muito, muito. Porque eu sempre fui muito boazinha, sabe? Muito, sabe? As pessoas muitas vezes, né, faziam o que queriam, sabe? E eu, tipo, tudo bem, não sei o quê. E hoje não, hoje eu continuo, busco ser uma pessoa bondosa, uma pessoa sempre, né, que teme a Deus, que faz aquilo que é correto, mas eu não sou mais boazinha, eu sou uma pessoa bondosa. Eu sou justa, eu busco ser justa, o que é justo, né? E isso foi um aprendizado que mudou muito a minha vida pra melhor, sabe? Então o Senhor, Ele não nos chama pra ser ingênuo, porque o ingênuo é aquela pessoa bobinha, né? Não, às vezes a gente vai ter que se posicionar, às vezes a gente vai ter que ser firme, às vezes a gente vai ter que dizer não, às vezes a gente vai ter que falar, né, por causa da verdade, se desagradar algumas pessoas, faz parte, né? Só que a gente precisa ser uma pessoa, buscar ser pessoas bondosas e, acima de tudo, ser pessoas justas, né? Justas. Então eu lembro que esse conselho mudou muito a minha vida. E aí, aqui em Provérbios aí nos lembrar, né? O ingênuo acredita em tudo, né? Porque o bonzinho, ele acredita, não, faz isso, não, tudo bem. Não, né? A gente precisa buscar de fato, ser justo. Vamos continuar aqui? O sábio teme o mal e dele se afasta. O tolo segue em frente, seguro de si mesmo. Gente, quantas vezes talvez você já ouviu, já viu, já escutou
Pessoas que, poxa, você diz pra pessoa, né? Sei lá, às vezes a pessoa te comenta alguma coisa e você diz, não, pô, esse caminho acho que não é bom, não faz isso. A pessoa, não, mas não, comigo vai dar certo. É muito doido isso, né? Porque, cara, não deu certo pra ninguém. Várias pessoas já foram por aquele caminho. Você sabe que não é um caminho bom. E a pessoa, não, mas comigo não tem erro, comigo vai dar. Como assim, né? Então, a gente, assim, o sábio, gente, ele é aquela pessoa que ele aprende vendo, né? Então, tem coisas que tu não precisa passar pra tu ver que, pô, não deu certo, né? Tem coisas que é natural, a gente vai ter que passar, às vezes, pra gente poder ver, pô, não era isso, ok. Aprendizados pra vida, né? Às vezes, até essas dores são os nossos o propósito de vida, né? A dor que vira propósito, né? Só que muitas coisas a gente não precisa sofrer, a gente precisa passar, né? A gente pode ver, pô, isso daqui não é um bom caminho, isso daqui não é legal, então não vou fazer, né? Então que a gente possa, né, ter essa sabedoria, né? Continuando. Quem se irrita comete estupidez e o homem mal intencionado torna-se odiado. Os ingênuos recebem a estupidez como herança, mas os espertos se coroam de conhecimento. Os maus se curvarão diante dos bons e os malvados diante das portas dos justos. O pobre é detestado até por seu próprio companheiro, mas o rico é amado por muitos. Olha que interessante, voltando aqui pra esse daqui, ó. Os maus se curvarão diante dos bons e os malvados diante das portas dos justos. Gente, no final, deixa eu te falar uma coisa. Sempre o bem vai vencer. Nossa senhora, que coisa boa. Como é bom a gente servir a esse Deus tão perfeito, tão justo que é, né, o nosso Deus, nosso Criador, o único Deus Senhor, aquele que enviou Jesus por amor a nós. Porque no final, gente, em tudo que você vai ler na Bíblia, o manual da nossa vida, você vai ver que no final, o bem sempre se dá bem. O bem sempre se dá bem. Então, indiferente, se eu mais hoje, tal pessoa me magoou, tal pessoa fez isso, tal pessoa, puxa, fez isso daqui, fez esse mal pra mim. Princesa, descansa no Senhor, entrega a Deus. Seja justa, né, diante da situação, aí busca, né, aquilo que agrada o Senhor, não sai do caminho do Senhor, busca fazer aquilo que agrada o Senhor, porque é o próprio Deus que vai fazer, minha filha. Então te acalma, por quê? Porque o bom sempre vence, gente, no final, o bom, ele sempre vence. Continuando aqui, quem despreza o seu próximo peca, mas quem é bondoso com o pobre é feliz. Não acaba se extraviando aquele que planeja o mal? Não goza de amor e fidelidade quem planeja o bem? Todo o trabalho traz seu proveito, mas o palavrório só produz miséria. É aquilo que a gente já conversou, acho que foi no último Provérbios, né, aqui de 13 que eu li, né, que fala sobre isso, né, às vezes a pessoa fala muito, né, fala, vou fazer tal, não sei, mas não faz nada, né, e o que realmente traz os resultados, gente, é as nossas ações. Então é a gente pensar, né, os nossos pensamentos congruentes com os nossos sentimentos e naturalmente com as nossas palavras e ações. E quando a gente faz isso, pensamento, palavras, ações congruentes, né, tudo alinhado, é sucesso, né? Aí não tem como dar errado, né? Se você pensa coisas boas, se você fala coisas boas, se você age, né, atitudes ali para fazer aquele projeto dar certo, para fazer aquilo que precisa ser feito, né? Você que é às vezes dona de casa, né? Você sabe que tem que às vezes acordar cedo, né? Na maioria das vezes a dona de casa, principalmente quando tem filhos, né? A gente tem que acordar cedo, a gente tem que cuidar da casa, tem que trabalhar, tem que cuidar das crianças, tem que ter tempo pro marido, enfim, né? E às vezes você fica ali, não, mas amanhã eu vou fazer, né? E aí se amanhã nunca vem, né? Que aí às vezes você dorme até tarde, você faz coisa de qualquer jeito, você nunca tem tempo para fazer o que precisa ser feito, e aí o tempo vai passando, né? Então que a gente possa realmente, que a gente só não fique só no falar, né, naquilo que eu vou fazer, né, mas que a gente realmente, as nossas atitudes possam acompanhar as nossas palavras. Continuando aqui, a coroa dos sábios é a sua riqueza, o colar dos tolos é a estupidez. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem diz mentiras é um falsário. A confiança do forte está no temor a Deus, que para seus filhos é um refúgio. O temor a Deus é fonte de vida para evitar as ciladas da morte. Nossa senhora, temor a Deus. Gente, o que é sabedoria, né? Quando a gente vai ler sobre a sabedoria, diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quanto mais a gente teme a Deus, temer o que é? É diferente de medo, né? Deus não quer que você tenha medo dele, não. Deus quer que você tenha temor. O medo, ele afasta, né? É só pensar em algo que você tem medo. Você quer longe de você. Agora, o temor, gente, temor é o quê? Reverência, né? Respeito, né? Puxa, eu temo a Deus, por quê? Porque eu respeito Ele, eu tenho reverência por Ele, eu sei que Ele é o Criador do céu e da terra, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, né? Olha tudo que Ele já fez na minha vida, olha tudo que Ele faz, olha quem Ele é, né? O caráter perfeito dele. Então, por isso eu quero temer a Ele. E quando eu temo a Ele, eu vou fazer o quê? Vou buscar fazer aquilo que eu já aprendi, que eu sei que
que eu devo fazer e ficar longe daquilo que ele já me aconselhou na palavra dele, né, através das minhas experiências de vida, mas também através da palavra, do manual da vida, aquilo que ele me aconselha a não fazer. Porque a partir do momento que eu faço isso, o que a palavra de Deus vai dizer? Que temer a Deus é fonte de vida, traz vida pra gente. Vida, viver, gente, não é só existir, não, mas é vida, é alegria. Oh, meu Deus, glória a Deus, né? A gente tá aqui, acordado, tá vivo, tá fazendo as coisas acontecer. Isso é maravilhoso. E temer a Deus livra a gente das ciladas da morte. Então, a morte, gente, não é só a morte de você morrer, perder ali a vida. Mas a morte, muitas vezes, é no sentido mesmo de pessoas que hoje que estão existindo, mas não estão vivendo de verdade, né? Então, quanto mais você busca seguir o caminho do Senhor, mais alegria, mais vida, né? Mais, que diz a palavra de Deus que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, né? Então, quanto mais você busca temer a Deus, mais você tem isso. Paz, alegria, justiça. Isso é maravilhoso. Vida, sabe? E como é bom a gente ter vida, pra gente realmente viver e não só ficar existindo, né? Não só passar nessa terra. Continuando aqui. O povo numeroso é glória para o rei e a falta de gente é ruína para o príncipe. A pessoa paciente é repleta de entendimento, mas impulsiva exalta sua própria estupidez. Um coração bondoso é vida para o corpo, mas a inveja, ela é cárie para os ossos. Quem oprime o pobre ofende seu Criador, mas presta-lhe honra quem tem misericórdia do indigente. O ímpio cai por sua própria maldade, mas o justo se mantém confiante até a morte. A sabedoria repousa tranquila no coração inteligente, mas a estupidez é facilmente reconhecida no meio dos tolos. A justiça faz um povo prosperar, mas o pecado envergonha as nações. O rei favorece o servo prudente, mas a sua ira recai sobre o infame. Ou seja, vale a pena a gente ser fiel, vale a pena a gente buscar fazer aquilo que agrada o coração do Senhor, vale a pena a gente ser temente a Deus, vale a pena a gente usar as nossas palavras para o bem, para profetizar sobre a nossa vida, né, a nossa família, para a gente usar porque a nossa boca, a nossa palavra sejam bênção na nossa vida e na vida da nossa família. Ou seja, vale a pena a gente buscar fazer e buscar cada dia mais, mesmo diante, né, das nossas falhas, das nossas... tanta coisa que a gente tem para melhorar, mas vale a pena a gente buscar todos os dias agradar a Deus, né? Buscar agradar a Deus, temer a Ele, porque, gente, vale muito a pena. Então é isso. O nosso devocional de hoje finaliza aqui, mas eu quero, né, desejar a você uma semana. Aliás, né, a gente tá entrando, né? Eu tô gravando aqui, hoje é setembro, dia 2, né? Esse devocional vai pro ar aí amanhã, dia 3 de setembro. Então a gente tá bem no comecinho de setembro e eu te desejo o melhor mês da sua vida. Declaro sobre a sua vida que será o melhor mês da sua vida até então. Um mês de paz, de portas abertas, de prosperidade, de felicidade, de bênçãos escancaradas derramadas sobre a tua vida, tua casa, tua família, e que acima de tudo, acima de todas as coisas, que a presença e a proteção de Deus estejam sobre a tua vida, tua casa e a tua família. É o que eu desejo pra você, viu? Fica com Deus e até o nosso próximo devocional.